A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. É com muita alegria de estar novamente com vocês, juntos, para aprender mais um pouco da palavra de Deus. E desta vez estamos aqui iniciando o segundo trimestre de 2026 com a lição que tem o tema, esse título, Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Iremos falar sobre estes heróis, homens de fé da palavra de Deus, homens a qual Deus fez um grande chamado para um projeto, para um plano de Deus. A lição de número 1, lição do dia 5 de abril de 2026, tem o título de Abraão, o seu chamado e a sua jornada de fé. Texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A verdade prática, o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência, restrita, fé e perseverança. Na lição de hoje, amados irmãos, a palavra-chave desta lição é fé. E deixa eu enfatizar com os irmãos aqui o objetivo da lição. O objetivo número 1 é apresentar como ocorreu o chamado de Abraão. O objetivo número 2 é enfatizar a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado. O objetivo 3 é mostrar as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar a Canaã. É diante desses pontos, irmãos, que iremos aprender sobre este homem de Deus, servo a qual o Senhor chamou para uma missão, e aprender para os dias de hoje, trazer para os dias de hoje também, no nosso cotidiano, o que vamos aprender com esta lição que vivenciamos nos dias de hoje. E o que Abraão tinha, que nós, cristãos, temos que ter nos dias de hoje. E que Abraão fez, que nós também temos que fazer no dia de hoje. O tópico 1 desta lição tem por título Deus chama a Abraão. E aí a leitura bíblica em classe vai nos mostrar como foi este chamado. Gênesis 12, no seu capítulo 1 ao 9, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu és uma bênção, e tu serás uma bênção. Versículo 3: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Versículo 5: E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a tua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem para a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Versículo 6: E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra.
Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. E lhe queria aparecer. Versículo 8. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. No versículo 9, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Irmãos, diante de todo este cenário, de tudo isso que aconteceu, Abraão, ele ouviu a voz do Senhor, e ao ouvir a voz do Senhor, ele reconheceu que não existia outro Deus como o nosso Deus, a qual Abraão, ele sendo filho de Terá, irmãos, e sabemos do local onde que habitava e da idolatria que havia, das imagens e todos os deuses que haviam, mas ele dessa vez ouviu um Deus verdadeiro, um Deus vivo, porque os outros deuses nada falavam e nada faziam. Mas este Deus se manifestou, se revelou a Abraão e falou com ele, chamou ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. E Abraão ali confiante vai e sai do lugar para atender o chamado de Deus. Muitas das vezes, irmãos, Deus tem um chamado em nossas vidas, Deus tem um chamado na vida da igreja, Deus tem um chamado na minha vida, na sua vida, para fazer algo em prol da obra do Senhor. E nenhum trabalho, irmãos, é em vão na obra do Senhor, pois este Deus é um Deus galardoador para abençoar todos quanto confiam nele e faz a vontade dele. Eu quero ler rapidamente aqui, irmãos, o tópico 1, Deus chama Abraão. O subtópico 1 diz: a fé de Abraão diante do chamado. E é aqui que eu entro e digo com os irmãos que o que Abraão teve é o que nós temos que ter, é que aquele que se aproxima de Deus tem que ter, é a fé. A fé, porque diz a palavra do Senhor, irmãos, lá em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé você pode até agradar o homem, mas sem fé você não agrada a Deus. Como sem fé você pode agradar o homem? Exemplo, pode ser que alguém chegue diante de você em alguma situação, olha para você e vai dizer assim: isso daí não é para você, sabe? Esse lugar aí, tudo essas bênçãos, isso daí não é para você. Você não tem condições de fazer, você não tem condições de estar aonde está, você não tem condições de chegar aonde você está pensando em chegar. Pode ser que para aquele pro vizinho, pode ser que para outros sim, mas para você não. E aí você, para querer, quem sabe, agradar aquela pessoa, vai dizer: você tem razão, eu reconheço, não é para mim mesmo não, e desiste. Você não tem fé, você não coloca a confiança em Deus, você tem que agir diferente, você não pode agir dessa forma, porque aí você vai estar agradando ao homem, agindo dessa forma, desistindo, e aquele camarada vai dizer assim: eu não disse que não era para ele? E ele se alegra, porque ele vai dizer: eu tinha razão quando disse que não era para você. Esse lugar aí não era para ser teu. Esse lugar nunca foi para você, para ser seu. Foi para fulano, foi para Beltano, mas para você não. Então, aí ele se sente, ele se agrada com isso. Então, sem fé você pode até agradar o homem, mas sem fé você não agrada a Deus. Deus espera que você age de forma diferente. Você diga: quem foi que disse que não é para mim? Eu sirvo um Deus que é poderoso e que Ele me capacita. Deus chama aqueles que não são capacitados, mas Ele capacita. Porque vai dizer a palavra de Deus que Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Dá uma glória, dá um brado de glória, porque tem alguém dizendo que você não chega, que você não faz, que não é seu, mas você confia em Deus, você tem fé.
que Deus vai te abençoar. Você tem fé que você vai conseguir, porque Abraão não sabia o que era fé, como nós sabemos a definição da palavra fé nos dias de hoje, como está escrita na palavra do Senhor, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Mas é prova daquilo, você está acreditando, você está esperando e você está crendo. Abraão, ele não tinha essa definição como nós temos hoje, mas ele executou a fé, ele praticou a fé, ele saiu confiando naquilo que Deus falou. Porque lá em 1 Coríntios, irmãos, eu quero ler com os irmãos aqui, né? Lá no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É ele dizer: você está falando que eu não consigo, mas eu tenho um Deus que me fortalece, tenho um Deus que me capacita. Eu confio que eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Eu confio no Senhor. E você coloca fé nele, que é o autor e consumador da nossa fé, e você sai vitorioso. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Olhai para Abraão. Quando se trata de fé, olha o que o profeta messiânico Isaías falou a respeito. Isaías no seu capítulo 51, versículo 2, vai dizer: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Então, o Senhor aqui, olha aqui a palavra que o Senhor deu ao profeta messiânico, dizendo: olhai para Abraão. Então, não desanima, não se desespera. Olhai para Abraão. Olha a fé que Abraão exerceu. Olha o que aonde Abraão chegou. Olha as bênçãos que Abraão recebeu pela fé que ele tinha no Deus vivo. Então, tenha fé que as coisas vão melhorar. Vai dar tudo certo se você colocar a sua fé em ação. Ponto 2. A promessa. Vamos. Ponto 2. A promessa para Abraão. Deus é um Deus que faz promessa e a igreja está debaixo de uma promessa. A igreja está debaixo de uma promessa feita não por homem, mas feita por Deus. A promessa aqui que foi para a vida de Abraão, não foi uma promessa feita pelo pai terreno dele, não foi por irmãos, foi promessa feita por Deus, e Deus ele vela para cumprir com a sua palavra, para cumprir com a palavra dele, e a promessa dele se cumpre na vida daquele que é fiel, na vida daquele que é perseverante, na vida daquele que confia no Senhor, na vida daquele que anda para o Senhor, pratica as obras de justiça e pratica tudo aquilo que é agradável ao Senhor, aquele que pratica a misericórdia, aquele que pratica o bem, aquele que pratica a honestidade. Esse sim, ele recebe da parte de Deus as promessas, porque ele é fiel. E se você também permanece fiel ao Senhor, eu tenho a certeza que a promessa de Deus, não no teu tempo, nem no meu tempo, mas no tempo do Criador, no tempo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele cumpre na tua e na minha vida as promessas dele. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Olha o que o escritor deixou aqui. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu. Diferente de homens que, quem sabe,
vereador, quem sabe presidente, quem sabe prefeito, quem sabe um amigo, quem sabe um pai, quem sabe um irmão, alguém te prometeu, mas não cumpriu, porque o homem é falho. O homem, ele muitas das vezes ele promete, mas ele falha. E aí nós somos falhos. Abraão era um homem também falho, mas esse Abraão, ele era amigo do Senhor. Esse Abraão, ele ouvia a voz de Deus e ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor e depositar a sua fé e confiança no Senhor. Há um tempo certo para todas as coisas se cumprirem na minha e na tua vida, assim como se cumpriu na vida de Abraão. Ele teve que saber esperar e confiar no Senhor. Irmãos, já no ponto 3 diz as bênçãos de Deus para Abraão. Nos mostra o chamado do patriarca de origem ao povo hebreu, a nação israelita. Então, a promessa de Deus veio com as suas bênçãos, e essas bênçãos que deu origem, o chamado de Abraão deu origem, né, esse patriarca deu origem ao povo hebreu, ao povo, à nação israelita. Então, o Senhor decidiu abençoar Abraão pela fidelidade de Abraão, pela fé de Abraão. Então Deus, ele também decide abençoar a minha e a tua vida. Qual a maior bênção que nós já recebemos? Quando nós depositamos a nossa fé e confiança no Senhor Jesus Cristo, a maior bênção que o homem pode receber é a bênção da vida eterna, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Você quer bênção maior do que esta? Observamos aqui. Deus, ele tem prazer em abençoar os que amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor também prometeu, olha só, o Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão. Tá? Isso já está no ponto 3, as bênçãos de Deus para Abraão. E uma das bênçãos do Senhor para Abraão foi engrandecer o nome dele. Porque Abraão, ele não se chamava Abraão, ele se chamava Abrão, e depois ele passou a ser chamado de Abraão, conhecido como pai de multidões. Este é o significado deste nome, Abraão, pai de multidões. E o Senhor decidiu engrandecer o nome dele. Ei, se acalma aí, meu amigo, se acalma aí, meu irmão. Tem pessoas trazendo para os dias de hoje, para o nosso cotidiano, entenda, tem pessoas que querem engrandecer-se a si mesmo, quer que o seu nome esteja no outdoor, quer que o seu nome esteja nas redes sociais, querem ter milhões de seguidores, eles querem ter divulgação, eles querem ser engrandecido através de mídias, mas quando Deus quer exaltar, quando Deus quer engrandecer, não depende de mídia, não depende de homens, só depende dele, no tempo dele. Então, enquanto tem muitos querendo se engrandecer, se exaltar, mas Deus fez a promessa, e quando Deus promete, Deus cumpre. O nome de Abraão foi lembrado todo o tempo. Quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para os discípulos de Cristo, quando olhamos para Estevão, quando olhamos, vemos estes homens lembrar, fazer menção do nome de Abraão, e o nome de Abraão até hoje é falado, e o nome de Abraão, deste pai da fé, é falado. O nome do Senhor engrandeceu o seu nome entre as nações, e todas as nações foram abençoadas por este homem ter colocado a sua fé e confiança no Senhor. Todas as nações foram alcançadas pela bênção do Senhor. Ponto 2. Olha bem. Obediência de Abraão a Deus. Está aqui também o ponto que eu e que você, todos quantos se aproximam de Deus, tem que ter fé. E a outra coisa que nós também devemos fazer ao nosso Deus é obedecê-lo. Abraão, ele teve fé, e Abraão também aprendeu, e Abraão teve que obedecer ao chamado do Senhor. E nós temos um chamado, e nós temos que obedecer à voz do Senhor. E Abraão, vale eu ressaltar aqui, irmãos, que Abraão era como um de nós. Abraão também, ele era falho, tá? Ele obedeceu à vontade do Senhor, ele obedeceu à voz do Senhor, mas por alguns momentos, alguma situação, ele
houve período, houve momentos da sua vida que ele se descuidou, que ele acabou, né, fazendo aquilo que não deveria ter sido feito. E dentro da lição nós vamos ver, porque Deus chamou ele para sair da terra e da sua parentela. Foi isso que Deus falou. Mas olha só o que Abraão fez. Ele obedeceu e saiu da sua terra. Mas ele levou com ele o seu sobrinho chamado Ló. Não foi isso que Deus disse para ele. Vamos lá. Ele obedeceu o chamado, partiu sem hesitar. Ele partiu sem hesitação, somente seguindo e ouvindo a voz do Senhor, seguindo a direção do Senhor. Ele partiu colocando a fé no Senhor. E aí houve um descuido. Que descuido foi esse? Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que o seu sobrinho Ló o acompanhasse. Deus não disse para ele levar o sobrinho Ló. Agora vamos observar e trazer para os dias de hoje. Quem sabe Deus te prometeu abrir uma porta de emprego e você foi abençoado com a graça do Senhor e a porta de emprego se abriu. E aí você recebe o telefonema, aí alguém recebeu o telefonema e esse telefonema ele diz: a porta de emprego está aberta, precisamos de você aqui para fazer uma entrevista. Você foi convocado para fazer uma entrevista, para trabalhar conosco. E Deus tinha feito a promessa que abriria a porta de emprego. E você se alegra com aquilo, mas aí você pega o seu celular, liga para um amigo e diz: ei, eu fui chamado para fazer uma entrevista na empresa tal. E então eu estou sabendo que lá está pegando gente. Vamos comigo amanhã? Amanhã cedinho eu estou indo para essa entrevista e você vem junto comigo. E aí você também já faz entrevista lá porque a empresa está contratando. Até o momento você não vê nada de errado, você não vê nem tem nada de errado com isso na sua percepção. Mas lembra que a promessa foi feita para ti, que a porta de emprego estava sendo aberta para ti e você deveria ir até o local, porque a bênção de Deus estava sendo direcionada para você. E aí você nem percebe, e aí você leva o amigo contigo. E ao entrar dentro da empresa e você faz a entrevista, o seu amigo também faz a entrevista e o seu amigo passa na entrevista e você também passa na entrevista. Daqui a pouco vocês dois estão trabalhando lá dentro, no mesmo setor. E quando você menos espera, aquele amigo que você chamou, que entrou junto com você, é a própria pessoa que vai causar contenda contra você lá dentro do trabalho. Quem sabe até querer puxar o teu tapete, quem sabe até querer te usar para se autopromover dentro da empresa. E aí você vai lembrar, e aí você vai dizer: para que eu fui chamar esse camarada naquele dia para vir fazer a entrevista? E agora você arrumou um problema. Agora você está diante vivenciando um problema, e aí você vai desistir? Abraão, por levar Ló, ele teve que ver que a decisão de estar levando Ló com ele, lá na frente, os pastores deles começaram a ter contendas. Então, olha só o descuido. Não apenas a sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Tempo depois, esse descuido ocasionou alguns problemas com seus sobrinhos. Você pode ler a palavra de Deus e você vai ver o que aconteceu. Pois como eles estavam enriquecidos de gados, ovelhas, e o pasto ali da região não estavam mais sendo suficiente para os rebanhos, houve contenda entre os pastores. E Abraão disse: não há briga entre mim e entre ti. Entende? Foi só um descuido. Ele nem percebeu. Mas a ordem de Deus era só para ele. A bênção era para ele. Mas ele se descuidou e levou o sobrinho. Então,
ora ao Senhor, fala com o Senhor, só faça, siga em frente. A porta de emprego se abriu, vá lá, vá, e Deus vai abençoar. A passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu antes de chegar em Canaã. Então, aprendemos aqui também que antes de chegar em Canaã, Deus levou ele e ele ali passou um tempo em Harã, né? Por que isso? Ele passou um tempo em Harã, irmãos, pois foi o lugar e as situações, daquela cidade, daquela região, foi para trabalhar a vida de Abraão, forjar o caráter de Abraão, né? Uma terra onde havia idolatria, mas Deus ali queria trabalhar com Abraão, porque Abraão estava agora vivendo uma nova vida em Deus, e a fé dele tinha que estar sempre firmada em Deus. Pois olha só, era uma cidade importante da Mesopotâmia, a cidade de Harã. Certamente Deus queria forjar o seu caráter antes da chegada do seu destino. Então, antes dele alcançar a terra de Canaã, Deus estava trabalhando no caráter de Abraão. Assim Deus faz nos dias de hoje. Ponto 3. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Vamos pensar juntos. Nem sempre aquilo, quando Deus te prometeu uma bênção e a bênção chegou diante de ti, e você muitas das vezes vai olhar e vai dizer, não é o que eu esperava. Eu imaginei de tal forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nosso Deus, ele não erra. Nosso Deus, ele não erra. O homem tem uma ótica, uma visão, vê de um jeito, age de uma forma, mas Deus não erra. E as dificuldades que Abraão enfrentou ao chegar na terra de Canaã foi logo a fome. Se deparou logo com a fome. Talvez você possa questionar, então Deus levou ele para um lugar onde eles iam passar, onde era um lugar de escassez, iam passar fome, necessidade. E aí é que nós temos que entender que às vezes quando recebemos a bênção, às vezes quando entramos, e quem sabe, voltando aqui, trazendo aquele exemplo da empresa, quem sabe Deus abriu a porta de emprego e quando você entrou na empresa, você olhou e falou assim, não. Deus, obrigado, o Senhor abriu a porta, mas não é isso que eu quero para mim não. Para mim não dá não. Mas você não tem ideia, você não sabe do trabalhar de Deus e o que Deus estava planejando para você dentro daquele lugar. E aí você pode virar as costas e falar assim, tchau, esse serviço aqui não é para mim. Pode acontecer. Mas o que Deus não o que Deus quer para a tua vida é bem maior e bem melhor. Os pensamentos dele é totalmente melhores do que os nossos. Os planos dele são perfeitos. Mas às vezes você pode se decepcionar ao chegar diante do lugar que você tanto almejava alcançar, daquilo que você tanto almejava, e você se decepcionar. Mas não olhe para isso, olhe para Deus, pois Deus não erra. Então ele passou lutas, dificuldades, e quem disse que para alcançar a bênção, quem disse que para chegar dinheiro, para você receber a vitória, você não iria enfrentar a luta? Você vai enfrentar a luta. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu, nós iremos vencer. João 16:33, foi assim que ele deixou escrito. Então não se desespera. Olha, eu quero lembrar que sempre no meio da dificuldade, a melhor opção é sempre buscar ao Senhor, é sempre orar. Ele se deparou com a fome e a palavra de Deus diz que ele enfrentou uma outra dificuldade, porque tomou decisão de ir buscar socorro no Egito. Às vezes nem sempre nós como ele,
que também é homem falho, nós somos falhos às vezes também, ele pensou logo em buscar um recurso, um socorro lá no Egito. Mas não era o que Deus esperava para ele. Mas essa foi a atitude que ele tomou. Às vezes nós tomamos atitudes erradas, direção errada, fazemos as coisas que não deveríamos ter feito, buscamos ajuda onde não deveria ter buscado ajuda. A melhor opção ainda é orar. Pois Deus sabe como agir, Deus cria situação para abençoar, Deus cria situação para dar livramento, Deus cria situação para proteger, Deus cria situação para te dar a vitória. Porque se você tem a fé e a confiança nele, você vai vencer as pelejas, as batalhas. Quer ver? A dificuldade de ir para o lugar. Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar, é aquilo que eu tinha dito. No entanto, Abraão estava na direção certa. O Todo-Poderoso não erra. Tá? Abraão, a decisão dele de ir para o Egito não foi uma boa opção. Mas como Deus não erra, Deus cria a situação, Deus dá vitória a ele, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a ele ter tomado a decisão que não foi a melhor, pela graça de Deus, Deus o ajuda, Deus o protege, Deus dá livramento e coloca ele de volta no caminho certo, na direção certa. Lá no Egito havia muita idolatria, muitos deuses, mas lá em Canaã era uma terra fértil, uma terra frutífera. Mas naquele momento havia fome quando Abraão chegou. Mas a palavra de Deus diz que Abraão foi buscar socorro no Egito. E por causa disso, ele passou por alguns momentos difíceis lá dentro do Egito. Porque ao chegar lá no Egito, com Sarai, ou Sara, o que veio acontecer? Faraó, ao olhar para a esposa de Abraão, Faraó, ao olhar para ela, ele tomou para sua casa. E aí Abraão já teve uma outra dificuldade que nós às vezes temos. Homens têm essa dificuldade, muitas das vezes por causa do medo, tomam essas ações, falam como Abraão falou. Abraão, por medo de morrer, por medo de acontecer o pior, ele não disse que Sara era sua esposa, mas que sua irmã, que era a irmã dele. Então o Faraó tomou para casa. Embora Sara tinha a idade de 75 anos, mas ainda tinha uma beleza singular, uma mulher muito bonita. E o que aconteceu? Por causa da dificuldade que ele teve de falar a verdade, veio as consequências. Mas o Deus zeloso pela vida de Abraão, pela promessa dele, o Deus zeloso pelo chamado que tinha na vida de Abraão, Deus interviu, porque Deus feriu a casa de Faraó. E aqui eu já aprendo uma coisa e libero esta palavra para a tua vida. Porque às vezes, se tu tomar alguma decisão errada, pela graça de Deus, favor imerecido, ele vai te ajudar a sair da situação. Ele vai te dar força. Agora, ai daquele que tomar para si algo de um servo de Deus. Porque o Deus que feriu a casa de Faraó, o Deus que feriu a Faraó, é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. E ele ainda continua ferindo aqueles que tomam algo do servo de Deus. Mexeu com aquilo que não deveria. Tomou algo do servo de Deus, vai ser ferido. Pois Deus feriu o Faraó e continua ferindo nos dias de hoje.
Com fé, Abraão venceu. Tá? Já estamos concluindo, e a conclusão, e deixa eu ler aqui com os irmãos, lá em 1 João, para nós encerrar. João, no seu capítulo 5, versículo 4 em diante, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Abraão venceu por meio da fé. Eu e você vamos vencer por meio da fé. A igreja vence por meio da fé. Aquele que se aproxima de Deus vence por meio da fé. Todos que adoram o Senhor vencem por meio da fé. As lutas, as dificuldades deste mundo são vencidas por meios da fé. Glorifique e exalta, porque o Deus que é o consumador da nossa fé, este entra na batalha e dá vitória. Ele não perde a peleja, ele não perde a batalha, ele vence, ele é o Senhor dos senhores. Então as lutas que Abraão passou, ele venceu por meio da fé. Esta foi a lição do dia de hoje. Próxima lição, a lição de domingo, dia 12 de abril, a segunda lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Vamos dar continuidade neste assunto. Espero que você tenha gostado. Fica com a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, e os inscritos do canal recebam da minha parte um abraço e fica com a paz, e que Deus derrame bênçãos sobre a vossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.